O tema da nossa aula de hoje é classes de palavra, primeira parte. Antes da gente começar, vou explicar para vocês a diferença entre classe gramatical e função sintática. A classe gramatical é quando a gente considera uma palavra isoladamente, fora da frase, fora de um contexto. Então, a palavra, quando ela está sozinha, ela pertence a uma classe gramatical, a uma classe de palavra. E a função sintática é quando a gente considera a palavra dentro da frase, isto é, relacionada com outras palavras, formando todo um significado. Mas como é que a gente diferencia as classes de palavra? De acordo com a função que elas desempenham na frase, ou seja, o contexto. Isso significa que uma mesma palavra pode desempenhar funções diferentes dependendo da frase. Aqui nessa aula a gente vai ver a questão das palavras isoladamente. A gente não vai se aprofundar muito nas funções sintáticas e nas funções das palavras nas frases, mas existe a diferença entre a palavra sozinha e a palavra dentro da frase. A gente vai observar agora, pinceladamente, cada uma dessas funções, lembrando que é só realmente para a gente entender e compreender. A gente vai entender um pouco mais sobre isso a partir de agora. Substantivo. O substantivo é a classe de palavra mais simples e é a que dá nome às coisas, seja pessoas, lugares ou sentimentos. As principais subdivisões do substantivo são o substantivo comum, que se aplica a todos os seres de uma espécie. A gente escreve eles com a letra minúscula, então exemplo, vestido, caneta, régua, todos com a letra minúscula. E o substantivo próprio, que se aplica a um ser específico. Então, geralmente, o substantivo próprio tem uma letra maiúscula. Brasil, Isaac Singer e Coco Chanel. Também temos o substantivo concreto, que denomina pessoas, lugares, coisas e entidades. Uma dica para vocês para saber se um substantivo é concreto ou não são coisas que nós podemos tocar. São coisas que não dependem de alguém para existir. Então, casa, calça e cadeia. São todos objetos que nós pegamos com as mãos. E o substantivo abstrato denomina sentimentos, ações, estados e qualidades. Uma dica para você saber se é um substantivo abstrato é o que nós não podemos tocar, o que depende de alguém para existir. Então, exemplo, rapidez, medo e fome. Todos esses três substantivos precisam de alguém para existir, né? Fome, alguém tem fome. Medo, alguém tem medo. Rapidez, alguém é rápido. Também temos outras categorias de substantivos, mas que nós não vamos nos aprofundar, que são primitivo, derivado, o simples, o composto e o coletivo. Mas os quatro principais são esses quatro que a gente viu. Adjetivo. O adjetivo tem a função de expressar características, qualidades e estados dos seres. Classifica o substantivo. Então, o adjetivo sempre anda junto com o substantivo, porque o adjetivo ele dá características ao substantivo. Então, exemplos: feliz, alto, amarelo. E alguns tipos de adjetivos são a locução adjetiva, que geralmente tem uma preposição, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é a preposição, mais um substantivo. Então, um exemplo que eu separei: coisa de criança, no caso esse de criança seria a locução adjetiva, que também pode ser substituída por coisa pueril ou infantil. Adjetivos simples, vermelho, azul, né? Simples que tem uma palavra só. E o composto são que tem duas palavras unidas por um hífen. Vermelho, sangue, azul, marinho. Artigo. O artigo é aquela palavra que a gente coloca antes dos substantivos para defini-los ou não. Temos dois tipos de artigos, que são os definidos, que é o, a, os e as, e os indefinidos, que é o uma, uns, umas. Então, por exemplo, a gente vai falar os alunos, as alunas, né, no caso do definido, e uns alunos, umas alunas, no caso dos indefinidos. Preposição. A preposição é uma palavra invariável que tem a função de ligar outras duas palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Temos dois tipos de preposição: as essenciais, que só realizam a função de preposição, que é o a, o ante, após, trás, com, contra, de, desde.
em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. E os acidentais, que são palavras de outras classes que em algumas frases funcionam como preposição. Exemplo: conforme, como, mediante, segundo, durante e visto. E também, da mesma forma que a locução adjetiva, também temos a locução prepositiva, que é a relação estabelecida por expressão e não uma palavra. Lembrando, né, que a definição de preposição é uma palavra que liga outras palavras. Toda vez que aparecer locução adjetiva, locução prepositiva, quando fala que é locução, é porque são duas palavras que estão cumprindo a função dessa classe. Então, a locução prepositiva, exemplos: abaixo de, atrás de, acima de, por causa de, ao lado de frente, que é de frente, né? De acordo com, até a e perto de. Numeral. O numeral indica a quantidade, a posição numa série, múltiplo ou fração. Isso tem até a ver um pouquinho com matemática. Nós temos os numerais cardinais, que são os números normais que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O ordinal, que indica a ordem. Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O multiplicativo, que significa a multiplicação, que é o dobro, o triplo, o quádruplo. E o fracionário, que indica frações, né? 2/3, metade. A gente ainda tem algumas classes de palavras para ver, porém eu decidi separar em duas partes para que não fique muita coisa em um vídeo só, como são muitos nomes e muitas informações, pode ser que confunda um pouco vocês, então o ideal é que vocês até revejam o vídeo para pegar todos os nomes direitinho, e a gente continua com esse tema no próximo vídeo. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Vou deixar para vocês o material complementar e exercícios. Até a próxima!